Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula aí de Química. E nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os ácidos, as bases e a maneira de identificá-los qualitativamente no laboratório, tá bom? Então, vamos começar pelos ácidos. Se vocês se recordarem, na aula anterior, que nós falamos sobre processos de dissociação iônica e ionização, eu coloquei uma breve introdução sobre ácidos, bases e sais. Mas hoje vamos fazer um estudo mais detalhado sobre os ácidos e as bases, tá? Então, começando pelo ácido, né? O que são ácidos? Nós vamos fazer a nossa definição segundo Arrhenius, por enquanto, tá bom? Porque existem definições mais modernas para ácidos e bases, mas no momento vamos ficar com a definição de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, ácidos são compostos que em meio aquoso se ionizam, produzindo como único cátion íons H+, ionização da aula passada, né? Vamos traduzir isso daqui. Vamos até juntar com a aula passada e relembrar. O ácido puro não conduz corrente elétrica, né? Ácido puro é uma solução molecular não eletrolítica. No entanto, quando esse ácido é misturado com água, ou seja, quando ele está em meio aquoso, por ser um composto molecular, a água consegue separar o cátion do ânion, fazendo a ionização deste ácido. Então, aqui, por exemplo, HCl, que é o ácido clorídrico, misturado com água, vai ionizar, formando os íons H+, e Cl-, equação de ionização, né? Ácido nítrico vai formar os íons H+, e NO3-, que são os íons nitratos, em meio aquoso, tá? Mas o que interessa aqui é que todo e qualquer ácido em meio aquoso, sempre, o que caracteriza um ácido? A presença de íons H+ na sua estrutura, a liberação de íons H+ como cátion, tá bom? Todo e qualquer ácido libera como cátion íons H+. Ionização. Continuando aqui. Como é que nós fazemos a formulação de um ácido, né? Então, genericamente, pessoal, se é ácido, tem que ter como cátion íons H+, tá aqui. E ligado a ele, um ânion qualquer. Este ânion pode ter uma valência -1, -2, -3 ou -4. Não mais do que isso, tá? -1, -2, -3 ou -4. Por isso que aqui eu chamei de X. Como é que nós fazemos a formulação? Pegamos esse número X, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, e escrevemos aqui embaixo do H, ó a flechinha aqui mostrando. Então, a fórmula para esse ácido genérico seria HXA. Só lembrando que se esse X for o número 1, em química, o número 1 não precisa aparecer, tá? Então, olha aqui. Exemplos. O ácido clorídrico, né? Íon H+, porque é ácido. Íon H+ como cátion. E como ânion, o cloreto,
menos 1. O número 1 desce para virar índice no H e forma o ácido clorídrico. Por que aqui não aparece o 1? Porque eu não preciso mostrar o 1 na química. Mas se colocarem também, não fique errado, tá bom? Vamos montar o ácido sulfúrico. Então, temos que juntar o íon H+, com o ânion sulfato, que é SO4 menos 2. Pessoal, eu falar menos 2 ou 2 menos é a mesma coisa, tá bom? O que acontece? Pegamos o número 2, que é a valência do ânion, e escrevemos embaixo do H, ou seja, como índice do hidrogênio. Então, a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Ah, é só assim, Marcia Rita? Só. E, Marcia Rita, onde eu encontro esses ânions? Eu coloquei aqui nos slides uma tabela de ânions que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Continuando. Agora, como é que eu dou um nome para esses ácidos? Vocês viram que eu fui falando o nome: ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Como é que eu dou um nome? É muito fácil, pessoal. Escreve a palavra ácido, é obrigatório escrever a palavra ácido, tá? Lembrem-se, é química. É ciência exata e experimental, não é para fazer como eu quero. Então, eu sou obrigada a colocar a palavra ácido. E, em sequência, o nome do ânion, que eu vou achar aonde este ânion? Na tabela, que eu falei para vocês, eu coloquei aqui, mas está mais lá na frente nos slides, tá? Só tem um porém, pessoal. Qualquer tabela de ânion que a gente encontra por aí é uma tabela de ânion para sal, tá? É tabela de ânion de sal. E sal, as terminações do ânion são ito, ato e eto, tá bom? Quando eu quero escrever o nome do ácido, eu tenho que trocar o sufixo, ou seja, a terminação do nome deste ânion. Então, por exemplo, ânion nitrito vai virar ácido nitroso. Ito vira oso. Ânion sulfato vai virar ácido sulfúrico, porque ato vira ico. Ânion cloreto vai virar hídrico, porque eto vira hídrico. Vou repetir. A tabela que a gente encontra para ânions é uma tabela referente ao nome dos ânions dos sais. Quando nós vamos fazer essa terminação, essa nomenclatura de ácido, temos que trocar o final do nome do ânion, tá? Ito, oso, ato, ico, eto, hídrico. E aí tem aquela frasezinha clássica para decorar, né? Mosquito teimoso, ito, oso. Te mato, te pico, ato, ico. Te meto no vidrico, eto, hídrico. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, vamos ver uns exemplos. Quando eu vou lá na minha tabela
de ânions, que remete ao sal, eu vou encontrar o ânion cloreto. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, eto hídrico. HCl é ácido. Como é que eu sei? Porque o cátion é o íon H+. Então, vou dar nome. Ácido. Lá na tabela vai estar escrito cloreto, porque é o ânion do sal. Eu tenho que fazer a transformação. Eto vira hídrico. Te meto no vidrico. Ácido clorídrico. Tá bom? Aqui, o cátion é o átomo de hidrogênio. Então, isto daqui é um ácido. Então, vamos escrever o nome. Ácido. Lá na tabela de ânions, eu vou encontrar sulfato. Aí, aqui eu escrevo átomo ico. Eu troco átomo por ico, né? Mas no ácido sulfúrico, a gente não vai falar ácido sulfírico. Então, a gente ajeita e fala ácido sulfúrico, tá bom? Aqui, novamente, H2SO3. O cátion é o átomo de hidrogênio. Toda vez que temos como cátion o átomo de hidrogênio, isso é característico de ácidos. Então, ácido, lá na tabela, eu vou encontrar o sulfito, mosquito teimoso, ito-oso. Então, esse daqui é o ácido sulfuroso. É fácil, né, Márcia Rita? É muito fácil, pessoal. É olhar a tabela e fazer a conversão, tá bom? Agora, como é que nós podemos classificar esses ácidos? Nós temos 3 classificações, tá? Então, quando for solicitado a vocês para classificarem os ácidos, são 3 classificações que vocês vão dar, tá bom? De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, monoácido é aquele ácido que tem um hidrogênio ionizável, ou seja, um H+. Diácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido tem 3 hidrogênios ionizáveis. E tetrácido tem 4 hidrogênios ionizáveis, tá? Só toma cuidado aqui, pessoal, porque aqui nós temos 2 exceções, tá bom? E que é pegadinha mesmo. Então, assim, o ácido hipofosforoso tem fórmula H3PO2. Aí vocês vão falar, Márcia, H3PO2, ele é um triácido. Não, ele é exceção, ele é um monoácido. Porque desses 3 hidrogênios, só um eu consigo ionizar. Só um eu consigo desprender com a água, tá bom? E a outra exceção é o ácido fosforoso, que tem fórmula H3PO3. Esse, embora seja H3PO3, vocês vão falar, tem 3 hidrogênios, é um triácido. Não, eu só consigo ionizar 2 hidrogênios. Então, o ácido fosforoso é um diácido. Então, só cuidado com essas 2 exceções, tá bom? Ácido hipofosforoso, monoácido. Ácido fosforoso, diácido. O restante é normal, não há exceção. De acordo com a presença ou não do oxigênio. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula. E o oxiácido tem oxigênio na sua fórmula. De acordo com a força, que é a terceira classificação.
Eu tenho a força dos hidrácidos. Hidrácidos não têm oxigênio na formulação. Hidrácidos fortes, só existem 3. Ácido clorídrico, que é o HCl. Ácido bromídrico, que é o HBr. E ácido iodídrico, que é o HI. Moderado, só existe um hidrácido que é moderado, que é o HF, que é o ácido fluorídrico, tá bom? Todo e qualquer outro hidrácido que aparecer será considerado um hidrácido fraco. Então, pessoal, percebam uma coisa. Se a gente for fazer a ionização desses ácidos em meio aquoso e fizer o teste da condutibilidade elétrica, os ácidos fortes acendem a lâmpada com um brilho intenso. Os ácidos moderados acendem a lâmpada com brilho mais ou menos. E os ácidos fracos acendem a lâmpada, mas com pouco brilho, com pouca intensidade de luz. Tá bom? Ah, Marcia Rita, tá bom, você falou para os hidrácidos. E os oxiácidos, eu não classifico de acordo com a força? Claro que classifico. Está aqui no próximo slide. Para os oxiácidos, o que nós vamos fazer? Se é oxiácido, ele tem oxigênio na fórmula. Você vai pegar o número de oxigênios dessa fórmula e subtrair do número de hidrogênios desse ácido. Quando essa diferença der 3 ou 2, nós dizemos que é um ácido forte, que ele ioniza muito. Então, a lâmpada, no teste de condutibilidade, terá um brilho intenso. Quando essa diferença de oxigênio e hidrogênio for igual a 1, o nosso ácido é moderado. Então, a lâmpada terá um brilho mais ou menos. E quando essa diferença for igual a 0, ou menor do que 0, dizemos que o ácido é fraco. Então, a lâmpada só acende um pouquinho, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Aí aqui, ó, eu coloquei a aplicação de alguns ácidos. Aí eu vou aproveitar e vamos fazer a classificação deles, tá bom? Então, aqui, ácido clorídrico, HCl, né? Ele é conhecido comercialmente como ácido muriático, né? E ele é muito utilizado na limpeza. Inclusive, pessoal, tem uma coisa errônea aí que se faz no mercado, tá? Ah, vou comprar cloro para fazer a limpeza do banheiro. Não, você não usa cloro, porque o cloro é um gás. Quando você mistura esse gás cloro na água, você tem uma solução de ácido clorídrico. Só que por ser um composto molecular, ele é extremamente volátil, ele tem ponto de fusão e ebulição muito baixos. Por isso que quando a gente mexe com esses produtos para a limpeza de casa, você sente aquele cheiro forte e asfixiante. E, pessoal, ácido clorídrico é corrosivo, tá? Por isso que dá aquela sensação de que estamos perdendo o ar e que está queimando toda a parte da faringe e da laringe. Então, muito, muito cuidado, né? Isso daqui a gente tem que fazer o processo de limpeza, primeiro, comprando produtos confiáveis e depois sempre trabalhando com a casa muito arejada, nunca com um ambiente fechado, tá? Então, olha aqui, o ácido clorídrico tem um hidrogênio na estrutura, ele é um monoácido. Não tem oxigênio na sua composição, então ele é um hidrácido. Hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Olha o HCl, então ele é
forte. Então, o ácido clorídrico é monoácido, é hidrácido e é forte, tá bom? Aí aqui, ó, um outro exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, aqui representamos a fórmula estrutural dele, tá bom? O ácido sulfúrico é muito utilizado aqui, né, na indústria de tintas, refino de açúcar, produção de fertilizantes. Para vocês terem noção da importância do ácido sulfúrico, antigamente, a riqueza de um país era avaliada pela produção de ácido sulfúrico. Quanto mais ácido sulfúrico o país produzisse, mais rico era esse país. E ele é conhecido como ácido, entre aspas, burro de carga, porque ele está presente em muitas reações químicas, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa. O ácido sulfúrico, olha, ele tem 2 hidrogênios na sua estrutura. Então, ele é um diácido. Ele tem oxigênio na sua composição. Então, ele é oxiácido. Como é que a gente faz a força do oxiácido mesmo? Oxigênio menos hidrogênio. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 oxigênios. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, isso dá 2. Quando a diferença entre oxigênio e hidrogênio do oxiácido é igual a 3 ou 2, nós temos um ácido forte, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? E aí aqui mais alguns exemplos, né? O ácido acético que a gente encontra no vinagre, né? E vamos relembrar. Aquele frasco que a gente compra de vinagre, aquele cheiro, não é cheiro de vinagre não, viu? Aquele cheiro é o cheiro do ácido acético que está presente no vinagre, tá bom? Então, o cheiro do vinagre não é. O vinagre é uma solução aquosa que contém de 3 a 7% de ácido acético. Aquele cheiro é o cheiro do ácido acético, tá bom? Bom, isso são os ácidos. Agora vamos para as nossas amiguinhas bases, né? De novo, a definição segundo o nosso amigo Arrhenius, né? Base é toda substância que, dissolvida em água, dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente íons OH-, que são chamados de hidroxila ou oxidrila. Prestem atenção, pessoal. Para ser uma base, esse grupo oxidrila que vai estar como ânion, portanto, sempre vai estar do lado direito da molécula, tem que estar acompanhado de um metal, tá bom? A base é um composto iônico. Se não estiver acompanhado de um metal, estiver acompanhado de um ametal, vai ser outra coisa. Por exemplo, se essa oxidrila estiver acompanhado de um carbono, eu vou ter uma função orgânica que é o álcool, tá bom? Então, eu tenho que ficar atenta a isso. Só tem uma exceção aqui, só tem uma base que é molecular, só uma, que é o hidróxido de amônio, que tem fórmula NH4OH. Esse hidróxido de amônio vocês conhecem popularmente como amoníaco. É a única base que tem ligação molecular e apresenta-se no estado líquido na temperatura ambiente. Única! Porque para
ser base, esse grupo oxidrila tem que estar ligado a metal, então teremos ligação iônica e substâncias no estado sólido. E se temos ligação iônica, vamos lembrar da aula passada, a água não consegue romper a ligação. Ela se junta ao redor do cátion e do ânion no processo chamado de solvatação, e aí nós temos, no caso, não uma ionização, e sim uma dissociação. Olha aqui, né? Alguns exemplos de dissociação que fizemos na aula passada, tá bom? Vamos só relembrar um pouco. Vou pegar aqui o hidróxido de alumínio, AlOH3, né? Então, vamos separar a água, separa o alumínio da oxidrila. A oxidrila é negativa, porque é o ânion, né? Mas temos que balancear. Temos 3 oxidrilas, 3 OH-. Se temos 3 OH-, o alumínio tem que ser 3 mais ou mais 3, tá bom? Continuando. Como é que nós fazemos a formulação das bases? Bom, a base é caracterizada pela presença da oxidrila, que é OH-, então isso não muda. Mas essa oxidrila tem que estar sempre acompanhada de um metal. Metal é doador de elétrons, então ele vai ser cátion. Então, coloquei aqui P mais X, um metal qualquer, tá? Eu pego... Ah, por que eu coloquei mais X? Porque esse mais pode ser mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4. Só vai até mais 4. Eu pego este número X e trago aqui para baixo para virar índice da oxidrila, do grupo OH. Então, a fórmula da base fica B, abre parênteses, OH, Lembrando que se for o número 1, eu não preciso colocar em química. E se for 1, não precisa nem dos parênteses, tá bom? Então, aqui, por exemplo, magnésio. Magnésio tem valência 2+. Márcia Rita, como é que eu vou saber tudo isso? Vou repetir. Tabela de cátions e ânions eu deixei mais para frente lá nos slides. Já vamos ver já já. Vamos pegar o número 2, que é do cátion, e escrever embaixo da oxidrila. Ó, aqui é 2. Então, eu tenho que pôr o parênteses. Como é que fica a fórmula da base? Mg, OH, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 2, porque a valência do magnésio é mais 2 ou 2+, tá? Outro exemplo aqui, né? Com ferro, 3+. Desce o número 3 da oxidrila, então, é mais do que 1, tenho que pôr parênteses, Fe, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3, que era a valência do ferro, tá? Ah, é fácil? É muito fácil, pessoal. Não tem mistério não, porque é sempre isso. É só questão de treino, é igual tabuada, né? Como é que nós memorizamos? Fazendo. Equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Como é que vocês aprendem? Fazendo a mesma coisa aqui, tá? Nomenclatura das bases. Hidróxido, preposição de, e o nome do cátion que o acompanha. Então, aqui, por exemplo, né? O que nós fizemos aqui, FeOH3. Hidróxido, preposição de, Fe. O que é? Ferro. Percebam que eu coloquei o 3 em algarismo romano. Por quê?
qual era mesmo a valência do ferro aqui? 3. E o ferro é um metal de transição. Lembra, lá na tabela nós temos a divisão, tabela periódica, né? Os elementos do grupo A, os elementos do grupo B, né? E o ferro é um elemento do grupo B, é um elemento de transição, tá? Os elementos de transição podem variar esta valência. Que nem o ferro, ele pode ser mais 2, então poderia ser FeOH2. Ou ele pode ser mais 3, que é o nosso caso aqui. E como é que eu faço para identificar? Eu coloco esse algarismo romano no final, tá bom? Ah, é obrigatório? É. Nos elementos de transição, é. Por quê? Porque vamos supor, vocês estão na atividade de química, eu coloco lá. Escrevam a fórmula para o hidróxido de ferro. Aí vocês colocam FeOH2. Tá errado. Como assim, Marcia Rita? Não é? Não. Eu pensei no FeOH3. Ah, e como é que eu ia adivinhar? Então, azar o seu. Perdeu 1 ponto na atividade. Então, para evitar esse tipo de confusão, criou-se essa nomenclatura, tá? Existe uma outra nomenclatura, que é a terminação ico e oso, tá bom? Ico de rico, quem é rico tem mais. Oso de pobroso, tem menos, é pobre, tá? Então, sempre quem tiver a maior valência é terminação ico. Então, o ferro 3+, eu posso chamar de férrico. E o ferro 2+, que é pobre, coitado, não tem tanta valência quanto o 3+, eu chamo de ferroso, tá bom? Agora aqui, o magnésio faz parte da família 2A, da família periódica. Todos os elementos da família 1A e 2A da tabela periódica não variam a sua valência, então a gente não precisa colocar o algarismo romano, tá bom? Então aqui, hidróxido de magnésio. Não preciso escrever hidróxido de magnésio 2, porque o magnésio sempre será mais 2. Não existe magnésio mais 1, não existe magnésio mais 3. Tá bom? Continuando. Classificação das bases. Pessoal, existem também 3 classificações das bases, tá? Então, presta atenção. E aqui é fácil porque não tem exceção nenhuma, tá bom? Tem algumas, mentira. Tem algumas sim. Classificação das bases. De acordo com o número de oxidrilas. Quando só tem uma oxidrila, é uma monobase. Quando tem 2 oxidrilas, é uma dibase. Quando tem 3 oxidrilas, é uma tribase. Quando tem 4 oxidrilas, é uma tetrabase. Tá bom? E aqui não há exceção. Aqui não há mesmo, tá bom? Uma oxidrila monobase, 2 dibase, 3 tribase, 4 tetrabase. De acordo com a solubilidade em água. Bases solúveis, que se dissolvem na água. Bases dos metais alcalinos, que é a família 1A, e o hidróxido de amônio, que é a única base molecular que existe, hein? Tá bom? Bases pouco solúveis, que não se dissolvem com tanta facilidade na água. As bases dos metais alcalinos terrosos, exceção, berílio e magnésio.
tá? Esses são insolúveis. Toda e qualquer outra base será insolúvel, tá bom? Tem a terceira classificação, que é de acordo com a força, tá bom? E força de bases só existe forte e fraca. Bases fortes, bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceção berílio e magnésio. Toda e qualquer outra base será fraca. Força das bases, só duas, forte ou fraca. Metais alcalinos e alcalinos terrosos, base forte. Exceção para o berílio e magnésio. Qualquer outra base, fraca. Tá bom? Aqui, pessoal, olha lá, tabela de cátions e ânions que eu falei para vocês. Então, olha, tudo que vai ter carga mais um, né? Só lembrando que para ser base, ele tem que estar acompanhado de metal. Hidrogênio não é metal, hein? Ah, mas está aqui, Márcia, H+, por causa do ácido, tá? Então, tá aqui, ó, carga mais 2, carga mais 3, carga mais 4. Aqui estão os principais, tá, pessoal? Os que vocês mais vão trabalhar, que vocês vão utilizar para fazer os exercícios de vocês. E aqui os ânions, né, ó, fluoreto, cloreto, ó lá, clorato, perclorato, nitrito. Lembrando que essa daqui é a nomenclatura de ânions para sais. Temos que fazer a troca aqui do final, né? Para transformar em ácido. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá bom? Mas aqui encontra-se a tabela e vocês podem consultar para fazer os exercícios, por enquanto. Agora aqui algumas bases e aí vamos ver a classificação. Eu vou falar um pouquinho, tá bom? Hidróxido de sódio é muito utilizado, né, na produção do sabão, tá? Quando eu digo sabão, pessoal, eu estou falando em reação de saponificação. Não é só sabão de sabão em pó, sabão em barra. É sabonete, é shampoo, tudo isso envolve reação de saponificação, tá? Onde nós vamos pegar uma gordura e vamos reagir com hidróxido de sódio para formar o sabão, né? E o glicerol, tá bom? Então, aqui, hidróxido de sódio, né? NaOH, ó, o H como ânion. Então, isso é característico das bases. Hidróxido de sódio, que é o nome deste metal. Só tem uma oxidrila, então o NaOH é uma monobase. Ela é uma monobase solúvel em água, porque quem são as bases solúveis? Bases dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio. E o sódio é um metal alcalino. E é uma base forte, né? Quais são as bases fortes? Bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceção para o berílio e o magnésio, tá bom? Vamos ver agora aqui o hidróxido de amônio, que é a única base molecular que existe. Por isso, ela tem ponto de fusão e ebulição baixo, por isso que sentimos facilmente o odor dela, né? Mais conhecido como amoníaco. Sabe onde a gente encontra isso, pessoal? Na tinta para cabelo, né? Porque é esse hidróxido de amônio que fixa a cor da tinta no cabelo, tá? Toda e qualquer tinta para cabelo contém hidróxido de amônio. Então, quando a gente passa a tinta, fica aquele cheiro forte no começo, é por causa da liberação
né, dos gases aqui, que no rompimento, aí, na presença do ar, como ela tem ponto de fusão e ebulição baixa, esse amoníaco se transforma em gás amônia, que é NH3, que é aquele cheiro que nós sentimos, e água, tá bom? Então, aqui, ó, só tem uma oxidrila, então ela é uma monobase, né? É uma base fraca, porque o amônio não faz parte, né, nem metal alcalino e nem metal alcalino terroso, certo? E é uma base solúvel, bases solúveis, bases dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio, tá bom? Ah, é fácil, Marcia Rita. É muito fácil, pessoal, é só teoria mesmo. Agora, no laboratório, a gente sabe que a gente não pode sair experimentando as coisas, né? Por exemplo, o ácido clorídrico. Se ingerirmos ácido clorídrico, as nossas vias respiratórias sofrerão queimaduras de 3º grau e serão todas corroídas. Vamos morrer asfixiados, né? A mesma coisa para as bases, viu, pessoal? Porque não é só ácido que é corrosivo. O hidróxido de sódio é uma base muito corrosiva. E é usado, eu falei da indústria de sabão, mas é usado também naqueles produtos de limpa-forno, né? Vocês podem ver que quando vocês leem as instruções de aplicação, você sempre tem que estar usando uma luva. E olha que ali não é o hidróxido de sódio PA com alto grau de pureza, né? Ali ele é muito impuro, mas mesmo assim provoca queimaduras feias, pessoal. E queimadura química é muito difícil o tratamento. Então, não podemos experimentar nada no laboratório, né? Mas como é que nós fazemos, então, para identificar no laboratório ácidos e bases? Fazemos uso dos indicadores, que são substâncias que têm a capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. No ácido, esses indicadores ficam com uma coloração e na base, eles adquirem outra coloração, tá bom? Então, isso são indicadores, utilizados no laboratório em análise qualitativa para diferenciar ácidos e bases. Aí eu coloquei aqui, pessoal, os principais indicadores que nós usamos no laboratório e a coloração que eles ficam em meio ácido e em meio básico. E é sempre essa coloração, tá bom? Papel de tornassol é uma tirinha mesmo, retangular, tá? Que nós mergulhamos em solução. Em meio ácido, esse papel de tornassol sempre ficará rosa. E em meio básico, esse papel de tornassol sempre ficará azul, tá bom? A fenolftaleína. Essa fenolftaleína, pessoal, é muito usada em medicamento laxativo, viu? Então, assim, consumir fenolftaleína no laboratório e depois passar uma semana no trono, se sentindo um reizinho ou uma rainha, tá? Fenolftaleína, em meio ácido, não vai mudar a cor, vai continuar da mesma cor que era, vai continuar uma solução incolor. E em meio básico, vai ficar vermelho. Aí, pessoal, vem uma dica. Esse vermelho da fenolftaleína, toda e qualquer literatura traz como vermelho, tá? Mas não é um vermelho intenso. Ele é um
rosa intenso. Ele é uma cor assim, um pink, sabe? Sabe esse rosa que está escrito aqui no tornassol? É essa cor que ele fica, que a fenolftaleína fica em meio básico, tá? Mas as literaturas trazem como vermelho. Enfim, fiquem atentos. Preciso falar rosa, essa é a cor real que fica no laboratório, tá bom? Mas muitos na literatura chamam de vermelho. Alaranjado de metila ou metilorange. Em meio ácido fica vermelho. E em meio alcalino, eu posso falar meio básico ou meio alcalino, tá, pessoal? Ele fica amarelo. O azul de bromotimol. Em meio ácido fica sempre amarelo e em meio básico ou alcalino sempre ficará azul, tá bom? Então, esses são os principais indicadores e as colorações que eles ficam em meio ácido ou em meio alcalino ou básico, tá bom? Uma outra maneira para eu verificar no laboratório se uma substância é ácida ou básica é verificar o pH desta solução, tá bom? pH significa potencial hidrogeniônico, que mais para frente vocês vão aprender o que é, né? Que tem a ver com equilíbrio químico, né? Ionização da água, mas agora o que interessa é vocês saberem que esse potencial hidrogeniônico, escala de pH, é uma escala que varia de 0, começa no número 0, então eu posso ter soluções com pH igual a 0. E eu posso ter soluções com pH igual a 14. Então, a escala de pH varia de 0 até 14, tá bom? O pH 7, que é exatamente o meio, né? pH 7 é um pH neutro, é o único pH neutro, tá? Na real mesmo, pessoal, a única solução que vai ter um pH neutro é a água destilada, tá? A água da torneira não tem um pH 7, não, porque ela é tratada, né? É adicionado cloro, flúor, tá? Então, ela não tem um pH exatamente 7. Tudo que tiver pH abaixo de 7 será um pH ácido. Tudo que tiver pH acima de 7 será um pH básico ou alcalino, tá bom? Sempre isso. Aí a gente pode medir esse pH ou usando umas fitinhas que nós temos no laboratório ou usando um método instrumental, de análise instrumental, usando um aparelhinho chamado pH-metro, tá bom? E ele vai nos fornecer o pH da solução. Se tiver um pH abaixo de 7, a solução é ácida. Um pH acima de 7, a solução é básica ou alcalina. E se o pH der exatamente igual a 7, temos uma solução neutra, ok? Pessoal, por hoje é isso, né? Espero que tenham compreendido. É sempre bom adquirir conhecimento para ficarmos a cara da riqueza, né? E até um próximo encontro. Um bom dia a todos.